E aí, galera do meu curso de controle de constitucionalidade, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar, porque nós estamos falando do controle concentrado de constitucionalidade e os seus legitimados, universais, neutros e o que tem pertinência temática, comentei na aula passada. Agora nós vamos falar dos efeitos. O efeito da decisão de inconstitucionalidade, ele é erga omnes e ex tunc. Nós seguimos a doutrina americana de retroatividade, ato nulo de pleno direito. Se ele é nulo, você pode, claro, com o artigo 27 da 9.869.99, de 99, quer dizer, em seu artigo 27, a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade. Vai depender do acórdão que vai declarar a inconstitucionalidade. Nós lembra aquela discussão de efeito prospectivo, segurança jurídica, excepcional interesse social, tá? Não esqueçam disso. Então, a regra é pela inconstitucionalidade, com retroatividade e os atos inconstitucionais nulo. E vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, da administração federal, estadual, municipal e distrital. Lembrem-se, porque senão todos esses efeitos são para esses interesses públicos que estão subjacentes à lei que foi declarada inconstitucional. Não pode esquecer isso, tá bom? Então, quando você tem a modulação dos efeitos, que eu falei para os senhores, nós adotamos o modelo alemão, nós éramos do modelo norte-americano, adotamos o modelo alemão também, com possibilidade de efeito prospectivo na decisão que declara a nulidade. Não pode esquecer isso, porque senão você vai achar que é nulo e retroage. O Supremo também tem o princípio da parcelaridade. O que é o princípio da parcelaridade? Ele pode vetar integralmente o texto ou pode vetar só uma palavra ou duas palavras. Não é como o Poder Executivo, que tem aquele... Ele pode, inclusive, reduzir o texto ou fazer o que nós chamamos de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Olha que interessante, tá certo? Então, quando você tem vários textos impregnados numa norma, você pode ter aí uma discussão de inconstitucionalidade por arrastamento. Eu comentei com os senhores lá nas possibilidades de inconstitucionalidades, tá bom? Então você vai... É óbvio que tem um limite para a impugnação da cadeia normativa, porque senão você vai prejudicar todo o ordenamento jurídico. O mais importante é manter a segurança jurídica, a autoridade do Poder Judiciário, porque senão você pode entrar com o Instituto da Reclamação, a estabilidade das relações sociais. Então o Supremo tem muito cuidado nessas decisões. E aí você vai ter uma colisão com a força normativa da Constituição, princípio da máxima efetividade, tá certo? E a isonomia, para dar sustentabilidade a todo o sistema jurídico. O mais importante é a gente sempre ter, né? Se por acaso você não conseguir fazer o cumprimento da decisão lá no Supremo Tribunal Federal, as pessoas vão entrar com o que nós chamamos de reclamação. E aí, o que é a reclamação? Tá certo? O que é a reclamação? A reclamação é o seguinte: quando o indivíduo tem uma decisão do Supremo e os órgãos do Poder Judiciário, da administração direta, não fazem o que nós chamamos de cumprimento. E eu vou explicar daqui a pouco. Porque na lei genérica, você pode também pedir o que nós chamamos de pedido cautelar. Está lá no artigo 102, inciso 1, a linha P, tá certo? O pedido de cautelar, com maioria absoluta de 6 ministros, tá certo? Porque isso vai ser levado lá para o pleno, com mínimo de 8 ministros decidindo. Claro que prazo de 5 dias, com excepcional urgência, tá certo? Então, quais são os efeitos da concessão da medida liminar? Erga omnes, efeito ex nunc, salvo se o tribunal conceder que deva conceder eficácia retroativa.
mas inicialmente é ex nunc. Por quê? Porque ele manda parar, manda cessar os efeitos da norma até decidir o mérito. Daqui a pouco a gente continua.